Vamos falar agora ao vivo com o jornalista João Magalhães, também editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia, Mayara Martins e ao telespectador do Bom Dia News. João, a audiência pública de modo virtual prevista para esta quarta-feira para discutir o reajuste salarial dos professores da rede estadual aconteceu. Vamos conferir agora a fala do deputado estadual Francisco Costa. Na Assembleia Legislativa, tramita um projeto de lei que trata do reajuste dos salários dos trabalhadores em educação. E havíamos feito anteriormente uma proposta de uma audiência pública. Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível ela ser realizada no formato presencial e aí foi viabilizado através de videoconferência esta audiência pública que aconteceu na manhã de hoje, onde o governo do estado participou, representantes de outras entidades. Infelizmente, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação entendeu que não estariam contemplados numa audiência pública por videoconferência e acabaram não participando, mas mesmo assim teve o debate, vários deputados puderam fazer os questionamentos necessários. O importante é que a matéria segue para a discussão nas outras comissões aqui na Assembleia Legislativa, onde o governo reafirma o seu piso para a categoria de R$ 3.167, bem maior do que os R$ 2.886 do piso nacional. Bom, João e Mayara, aí o deputado estadual Francisco Costa, que é da base do governador Wellington Dias, explicando o porquê da audiência ser virtual. Todo mundo já tem conhecimento dessa situação. Mas antes de eu ouvir sua opinião, João, eu vou chamar agora, aí depois, se você comenta, a fala do deputado Marden Menezes sobre esse assunto. Marden Menezes, que faz oposição ao governo do estado. Meus cumprimentos a todos, e eu externo aqui a minha opinião sobre a audiência pública, chamada audiência pública virtual, que aconteceu hoje pela manhã na Comissão de Administração Pública da Assembleia. Essa audiência foi inoportuna, primeiro porque havia um entendimento de que o funcionamento virtual da Casa, da Assembleia Legislativa, não comportaria a realização de sessões solenes, muito menos audiências públicas. Então já há aí uma falha, uma quebra de entendimento entre os líderes. O segundo ponto é que não faz sentido uma audiência pública para discutir o reajuste salarial dos professores sem a participação dos maiores interessados, exatamente os professores, através do seu sindicato. Portanto, essa discussão foi completamente prejudicada e a audiência não cumpriu com a sua devida finalidade. Entrando no mérito da questão, basta fazer a seguinte reflexão para entender o que está acontecendo. Ora, como municípios que são sofridos ou mais sofridos, que têm menos recursos, que têm historicamente mais dificuldades, como é o caso de Oeiras, de Uruçuí, de Piripiri, a própria capital Teresina, como é que os municípios pagam o percentual de 12,84%, que foi dado pelo governo federal, ou seja, respeitam a lei do piso nacional, e o governo do estado não? Onde é que está o milagre, o segredo? Por que é que os municípios pagam os 12,84% e o governo quer dar apenas 4,17%? Então falta planejamento, falta uma política pública de valorização dos professores, falta vontade política, e isso os professores não aceitam e muito menos a sociedade piauiense. João, tá aí, deputado Marden Menezes dando a opinião dele e perguntando onde é que está o segredo. Você sabe responder, João? Olha, certamente tem a ver com o planejamento das contas, mas também com o cenário de crise econômica que, de certa forma, afeta a receita do governo do estado. É claro que os municípios, como falou o deputado, enfrentam também dificuldades, mas o reflexo, o impacto de um reajuste salarial dos professores numa rede municipal, principalmente de municípios do interior, ele é proporcionalmente menor do que o impacto gerado numa folha como a do governo do estado, que envolve milhares de servidores, no caso da categoria dos professores. A questão da audiência pública virtual, uma novidade aí, o deputado falou desse entendimento, para que sessões solenes e audiências públicas não fossem realizadas por meio, à distância, por meio dessa tecnologia. Realmente, havendo esse acordo entre as partes,
o governo, pela ampla maioria que tem na casa, aproveitou aí a sua grande maioria de apoio para realizar essa discussão e se livrar daquela pressão que teria caso realmente a audiência pública acontecesse de forma presencial. A gente que conhece o dia a dia da Assembleia sabe que uma audiência pública dessa, com certeza, ia reunir centenas de manifestantes, que com certeza iam deputados a discutir esse projeto por um outro olhar, já que a categoria tem essa principal reivindicação, né, do aumento de 12,87%. O Estado já tem esse entendimento, que, na verdade, o percentual é colocado de lado, o governo do Estado utiliza a questão do dinheiro, né, do salário mesmo bruto, para dizer que já paga o valor estipulado pelo governo federal, então o acréscimo 4,54% que ele quer dar, na verdade, é para contemplar um reajuste para a categoria, mas o valor integral do piso o governo do Estado já paga, segundo argumentos da equipe econômica. João, e a gente teve essa discussão já desde a semana passada, alguns parlamentares chegaram a falar realmente que essa audiência pública virtual, ela não iria contemplar, não daria para se aprofundar a discussão. A gente trouxe, inclusive, propostas aqui de alguns parlamentares em relação a isso. E a presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, SINT, a Paulina, ela conversou com a gente, ela falou também sobre isso, o porquê, argumentou o porquê de não concordar com a realização dessa audiência pública para discutir um assunto tão importante, mas sendo feito de forma virtual. Vamos acompanhar o que ela disse. Trabalhadores e trabalhadoras em educação do estado do Piauí, dizer que a audiência virtual que aconteceu na Assembleia Legislativa na data de hoje, dia 1º de abril, nós, de forma coletiva, do Sint Piauí, resolvemos não participar, por conta de não poder participar a grande maioria de trabalhadores em educação. Já tínhamos solicitado essa audiência há muito tempo atrás, antes da doença Covid-19, e nunca foi aceita. Por isso, de forma virtual, não teve condições do Sint Piauí participar por conta de não contemplar a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Dizer que nós continuamos firmes e fortes na luta pela nossa valorização profissional, porque o Sint somos nós, nossa força e nossa voz. Fiquem em casa. Bom, João, tá aí a presidente do Sint falando o que o sindicato pensa, de que forma ele se posiciona, e a gente já tem, inclusive, acompanhado e mostrado aqui no Bom Dia News. Mas, João, eu vou te perguntar o seguinte, inclusive o que eu já ouvi em dias anteriores. Será que essa seria uma prioridade do governo do Estado nesse momento, essa pauta de reajuste salarial dos professores? Nesse momento, por conta da realização de sessões de forma virtual, em virtude do que está acontecendo não só no Piauí, mas no mundo inteiro. Mas aí tem uma outra questão. O Conselho Estadual pretende realizar as aulas, manter as aulas de forma virtual. E aí, como é que vai ficar isso? É verdade. Essa questão de não ser prioridade do governo, com certeza que no momento atual, em que há, você acabou de ler uma chamada aí do Jornal do Dia, em que há claramente uma queda na receita estadual, com certeza o momento não é muito propício para discutir reajustes, exatamente por conta desse impacto que esse crescimento, que esse reajuste salarial vai causar na folha de pagamentos e despesas do Estado. Só pontuando também um pouquinho da fala da presidente do sindicato, é bastante respeitável a opinião dela, no entanto, o líder do governo, Francisco Costa, disse que foram disponibilizados 50 assentos, né, para a categoria na audiência pública de modelo virtual. Então, obviamente que se fosse uma audiência presencial, contaria com a participação de muitas mais pessoas. Mas o sindicato existe exatamente para representar a categoria. Então, todo o pensamento da categoria pode devidamente ser, vamos dizer assim, repassado aos representantes e a cúpula ali representar toda a categoria. Afinal de contas, o sindicato está ali exatamente para representar os interesses de todos os professores. Já nesse segundo ponto, a questão de que as aulas devem continuar por mediação tecnológica. Mas também voltado para esse momento de pandemia, porque o senador Ciro Nogueira, ele está com uma proposta de taxação dos bancos. Vamos ouvi-lo.
Eu acredito que nesse momento de crise é muito justo que os setores que mais lucraram nos últimos anos contribuam mais para ajudar os brasileiros. Nesse sentido, apresentei aqui no Senado um projeto que vai aumentar a taxação sobre os lucros dos grandes bancos e instituições financeiras. Com essa nova receita, nossos estados e municípios vão poder oferecer um atendimento de saúde com mais qualidade à nossa população. O projeto não vai impactar na sua conta no banco nem na sua poupança. Somente os lucros dos grandes bancos é que vão ser taxados. Estes bancos lucram bilhões ao ano após ano, a partir do trabalho da nossa população. Nada mais justo que eles colaborem nessa hora tão difícil do nosso país. O que é que você acha desse projeto? O que será, João e Maiara, que os banqueiros vão achar desse projeto, hein? Até porque tem uma proposta, assim, hoje esses bancos já fazem essa contribuição social, chamada, né, contribuição social, no valor de 15%. Então, a proposta aí do senador Ciro Nogueira é que esse valor ele seja majorado aí para 50%. E aí, assim, com certeza é um projeto que é bem polêmico aí, porque envolve gente grande, né? Os banqueiros não querem perder nada dos seus lucros, principalmente nesse momento agora em que a economia está dando uma parada. Com certeza ele vai estar aí discutindo uma proposta que vai mexer com gente grande, né, João? Com certeza. Agora, a proposta do senador é muito boa, porque nos últimos anos, se tem um segmento que tem se beneficiado pela política econômica do governo, são exatamente o setor financeiro, são os bancários. Tanto é que a gente observa desde 2013 uma crise econômica no país, com desemprego em alta, mas os bancos sempre batendo recorde nos lucros. Há instituições financeiras do nosso país que têm lucros trimestrais de 3, 4 bilhões, ou seja, é muito dinheiro concentrado na mão desse segmento. E a proposta do senador, ela também vai de encontro a outras que estão sendo coladas lá no Senado, lá no Congresso, que é exatamente a taxação de grandes fortunas. Nesse momento de crise econômica, em que o Estado precisa aumentar a sua arrecadação, porque há automaticamente uma queda, né, da movimentação comercial, é preciso medidas emergenciais. Essa medida do senador, inclusive, é temporária, né, seria por 2 anos, e ela é bastante importante para fazer, mais ou menos, para equilibrar as contas nessa época. Afinal de contas, está falando de um segmento que tem lucrado bastante e lucrado em cima de políticas econômicas que o governo tem feito, proporcionando aumento de juros, e a gente sabe que tudo isso cai no dia a dia sobre as costas, vamos dizer assim, dos trabalhadores. Então, nesse momento de crise econômica, esse projeto, ele realmente vai causar uma grande polêmica, porque mexe com um setor muito influente, mas, por outro lado, ele realmente tem essa capacidade de abrir ali uma forma de aumentar a arrecadação do governo nesse momento em que é preciso fazer muitos gastos sociais por conta de todo esse cenário que a gente tem visto. João, eu queria agora abordar 2 pontos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a título de informação, ele sancionou ainda ontem, nesta quarta-feira, o projeto de lei que vai beneficiar os trabalhadores informais durante 3 meses com o valor de R$ 600. Esse é o primeiro ponto, mas a título de informação. O segundo é que o Supremo Tribunal Federal deu o prazo de 48 horas para que o presidente apresente medidas de combate à Covid-19. Isso significa que o STF entende que o presidente não está muito preocupado com essa pandemia, João? É fruto exatamente daquelas queixas que a gente sempre tem observado na imprensa sobre o comportamento muito mais pessoal do presidente do que institucionalmente do governo federal. Afinal de contas, do ponto de vista institucional, o Ministério da Saúde tem realizado um trabalho que tem sido elogiado por todos os setores, e também dentro do governo federal há outras instituições, há outras áreas que realmente têm demonstrado uma preocupação bastante grande, né, como é o caso do Ministério da Infraestrutura, o próprio Ministério da Justiça também já tomou decisões nesse sentido, a Casa Civil e também o Ministério da Economia tem acompanhado as discussões relacionadas à pandemia. No entanto, o comportamento pessoal do presidente Jair Bolsonaro, ele tem destoado do seu próprio governo, né, da própria área técnica do governo. E a gente precisa compreender o comportamento pessoal do presidente Jair Bolsonaro como algo muito importante. Afinal de contas, até para recuperar um pouco assim da história, o ex-presidente José Sarney falava da liturgia do cargo, né, ou seja,
não é aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, não basta se preocupar com a pandemia, tem que demonstrar que está preocupado com a pandemia. E o presidente Jair Bolsonaro não tem se comportado muito nesse sentido. Pelo contrário, enquanto o Ministério da Saúde fala da necessidade do isolamento social, o presidente foi lá na manhã de um domingo em Brasília cumprimentar feirantes, né? Então, esse comportamento pessoal do presidente, ele precisa ser visto de forma institucional. E ele tem causado estremecimentos na relação entre os poderes, e essa decisão do STF vem exatamente como uma forma de dar um recado. O presidente pode muita coisa, mas ele não pode tudo, e ele tem uma responsabilidade muito grande diante desse cenário que a gente enfrenta. Então, é um recado político bem claro dos poderes de que eles não vão aceitar, vamos dizer assim, o comportamento do presidente, um comportamento que não seja aquele que a figura institucional do poder do governo federal precisa repassar à população. João, essa decisão do ministro Alexandre Moraes foi motivada por um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB. Mas só para a gente finalizar o nosso papo de hoje, já falamos aqui durante essa semana e só reforçando, o Supremo Tribunal Eleitoral mantém os prazos, mantém o calendário eleitoral para esse ano de 2020. Vamos primeiro conferir um vídeo. Como o Tribunal Superior Eleitoral, até o presente momento, tem se manifestado pela manutenção do atual calendário vigente, então cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí alertar a população sobre esses prazos, então definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, é importante lembrar que o próximo dia 3 de abril é a data limite para que os vereadores que pretendam mudar de legenda partidária possam fazê-lo por justa causa. É a chamada janela partidária, que se encerra agora no dia 3 de abril. O dia 4 de abril próximo também é um dia muito importante, porque a data limite para que os pretensos candidatos às eleições municipais de 2020 venham a fixar domicílio eleitoral na circunscrição para a qual pretendam se candidatar. Dia 4 de abril também é o último dia para que os governadores e prefeitos que tenham intenção de se candidatar a outros cargos nas eleições municipais de 2020 venham a se desincompatibilizar dos seus respectivos cargos no Executivo. Os cartórios eleitorais do Piauí, a despeito de estarem funcionando em trabalho remoto em razão da pandemia do coronavírus, eles estão sendo orientados para atender as situações emergenciais que porventura venham a ocorrer nesses datas limites, em especial no dia 4 de abril, em razão da necessidade de fixação do domicílio eleitoral de pretensos candidatos às eleições municipais de 2020. Uma outra data muito importante que a gente sempre chama a atenção da população em todos os pleitos é a data do fechamento do cadastro eleitoral. Ou seja, a data em que as pessoas que têm uma eventual irregularidade no seu cadastro eleitoral tenham que comparecer ao cartório eleitoral e sanar essa irregularidade. No pleito eleitoral 2020, essa data limite será o dia 6 de maio, ou seja, as pessoas têm somente até o dia 6 de maio para regularizar a eventual pendência com a Justiça Eleitoral para que possam estar habilitadas a votar nas eleições municipais de 2020. Em razão também dessa pandemia do coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, visando atender a essa demanda de eleitores que ainda constam com essa irregularidade, ou que necessitem mudar de domicílio para exercer o sufrágio nas eleições municipais de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está lançando um normativo para permitir que essas pessoas possam ter acesso a esse serviço da Justiça Eleitoral através de atendimento remoto, através de meios digitais, evitando assim o contato presencial das pessoas no cartório e também evitando aglomerações nos cartórios eleitorais de todo o estado. Ou seja, João, são informações que os partidos precisam realmente estar cientes, que são principalmente relacionadas aos prazos, e inclusive alguns partidos realmente preocupados com esses prazos, durante esse período de pandemia, Maiara e João, não pararam a programação. Claro, obedecendo às orientações da OMS, mas seguiram aí com a programação de acordo com a sigla. Isso mesmo. É bom lembrar também, ressaltar que essa questão dos prazos
A justiça eleitoral, não cabe à justiça eleitoral ficar mudando, afinal de contas, elas são decididas por lei, né? A lei geral das eleições, a norma eleitoral, que sempre é aprovada no Congresso, ela que estipula esses prazos. Então, a justiça não é para mudar a lei, é para cumprir a lei. Então, qualquer mudança nesse tipo de calendário deveria o próprio Congresso aprovando outras leis, aprovando mudanças na legislação que interferissem nesses prazos. A gente agora acompanha principalmente aquela discussão sobre como é que vai ficar o processo eleitoral em si, lá em outubro, porque é aquela história. A eleição ela tem uma prazo de filiação, prazo de mudança do domicílio eleitoral, e isso, de uma certa forma, está prejudicado, porque os cartórios eleitorais estão pensando por haver aglomeração, mas os serviços podem ser feitos de forma remota, né? Como tem aí o representante da Justiça Eleitoral aqui no Piauí. E aquela outra área da política, das eleições, é exatamente a discussão sobre as cidades, né? A questão da mobilidade, da educação, a questão da saúde. E nesse momento também tem sido prejudicado esse debate, porque a prioridade, obviamente, hoje é combater o coronavírus. Ninguém está lá, por exemplo, em mobilidade urbana, porque a questão agora é escapar, enfrentar essa pandemia. Imediato já é agora, né? Esse aí do dia 4, aí do afastamento dos secretários que serão candidatos e que o governador Wellington Dias e os prefeitos também de todo o estado terão aí, nesse momento de pandemia, ter que reorganizar toda a estrutura administrativa para substituir esses gestores que hoje estão no comando. Mas amanhã a gente traz mais informações detalhadas sobre esse processo. Ok. João, muito obrigada por sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Nájila, até amanhã, Maiara, até amanhã a todos.